Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, na primeira carta, na primeira epístola de São Pedro, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 12 ao verso de número 19. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso de número 12. Nós vamos falar essa noite sobre transforme desespero em oração. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz: Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação de sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem intromete em negócios alheios. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com o seu nome, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Vamos orar? Pai, lida a sua palavra essa noite. Nós pedimos agora a iluminação do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Pedimos, ó Deus, a direção do Senhor sobre nós. Por graça e misericórdia, fale-nos, ó Deus, através da sua palavra, que é viva e que é eficaz. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Geralmente estamos absurdos com a nossa vida, de não nos percebermos quão frágil nós somos na caminhada com Deus. Meus irmãos, a vida é uma vida de perigos, ela é recheada de dificuldades, de situações adversas, porque a mesma água que mata a nossa sede pode nos matar afogados. A chuva que cai e molha a terra é a mesma chuva que alaga cidades. O filho que se alegra por ser salvo de uma grande preocupação ou tristeza é o mesmo filho que lá na frente pode causar uma dor aos seus pais. Nós precisamos nos voltar para a Escritura e entendermos que as dificuldades da vida nos sobrevêm. E ela é uma realidade para aqueles que estão em Cristo ou para aqueles que não estão em Cristo. Agora, vamos falar a verdade. Quem gosta aqui de provação? Nós não encontramos ninguém que levante a mão e fala, por favor, Deus, ou que faça oração todos os dias, né? Eu espero que amanhã venha uma tribulação, uma dificuldade tão grande na minha vida. A gente não ora assim. Muito pelo contrário, a gente pede a Deus para nos afastar as tribulações, né? Nos livre de todo o mal. A gente nunca se devota a esse tipo de provação. Mas as provações vêm. E elas vêm sem misericórdia. Agora, no processo de tentação, de provação, a gente precisa entender algo. A gente precisa entender que Deus, Ele não tenta a ninguém. Deus prova. E qual é a dificuldade de nós entendermos isso? É porque a tentação visa a sua queda, visa o seu fracasso. A tentação vem do diabo ou vem de você mesmo. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, porque ela visa te fazer cair. Mas a provação tem um outro propósito. A provação vem de Deus, porque a provação nos eleva. A provação, ela nos eleva, ela nos leva para mais próximos de Deus. Embora as coisas pareçam tão iguais na nossa vida, mas há uma grande distinção.
Há coisas que o diabo coloca no nosso caminho para a gente poder tropeçar e cair. Mas há outras coisas que Deus permite que aconteça na nossa vida. Não porque Ele quer o nosso fracasso, mas é porque Ele quer nos levar para um outro nível de intimidade com Ele. Tá todo mundo comigo aqui, amém? A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, e Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Ele não tenta ninguém, nem permite que passemos por coisas que nós não possamos suportar. Paulo vai falar sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além daquilo que vocês podem resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que vocês possam suportar. Portanto, quando nós lemos nas Escrituras a dificuldade e as provações enfrentadas por Jó, nós vemos, será que Jó conseguiria suportar? Sim, como conseguiu. Por quê? Porque Deus não nos prova além das nossas forças. Quando Ele nos prova, Ele sabe até onde nós podemos ir. E Ele, por nos conhecer tão bem, aliás, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, Ele sabe até que ponto nós podemos suportar. A Bíblia diz que Deus gera o escape quando a tentação aparece. Isso é preciso observar. Sempre haverá escape. Há uma canção que nós cantamos aqui na nossa igreja, né? Sempre haverá escape. Algumas coisas devem ser observadas aqui, eu chamo a sua atenção ainda para essa introdução. As tentações, as provações, elas são comuns na nossa vida. Crente ou não crente, nós passamos pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. As provações, ela, em segundo lugar, vêm em várias categorias. As provações, elas podem ser físicas, emocionais, espirituais, financeiras, interpessoais. As provações, elas provam a nossa fé. Qual é o nível de confiança que nós estamos tendo em Deus? E 4, sem as provações, guarda isso no seu coração, sem as provações, a maturidade não existiria. Você é através das provações e das dificuldades da vida que nós nos tornamos mais maduros, que nós crescemos na nossa vida. Papai e mamãe, entenda uma coisa, por mais que você queira colocar o seu filho dentro de uma redominha de vidro e ficar com ele ali para sempre, isso não vai acontecer. Às vezes lá em casa eu converso com o Bernardo e falo, pai, mas pai, o senhor está permitindo que eu passe por isso? O senhor está fazendo isso? O senhor está me cobrando aquilo? Eu falei, meu filho, é melhor você sofrer na minha mão, que sou seu pai que te amo, do que sofrer na mão do mundo. Porque existe algo inevitável, meus irmãos, eles vão sofrer. O mundo não terá compaixão deles. Vai chegar uma hora que de um garotinho pequeno que dava o trabalho na igreja, que a mãe trazia depois de todo o culto para orar por ele, um belo dia ele vai casar, vai pegar um ônibus no outro dia e vai para Florianópolis. Não é isso? E aí ele vai enfrentar as suas próprias dificuldades, os seus próprios dilemas, as suas próprias provações. Eu estou falando dessa galera que está aqui na minha frente, tá, gente? O que acontece, meus irmãos, é que as provações, sem as provações da vida, não existiria a maturidade. Então a pergunta fica como o crente deve agir quando estiver passando por provações? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a atitude de um servo de Deus quando as coisas ficarem complicadas, insuportáveis para nós? Pedro, ele vai nos ensinar, porque Pedro, ele tinha experiências marcantes com o quesito provação. Ele tem muito a nos ensinar, porque se teve alguém que foi repreendido por Jesus, se foi alguém que foi colocado à prova em todo o caminhar ao lado de Jesus, esse alguém foi Pedro. Pedro sabia o que era provação. Ele foi repreendido por Jesus quando deixou que Satanás o usasse. Passou um momento difícil
quando a prisão do Getsêmani, né? Foi preso, foi espancado por ser pregador, teve dificuldades com fé quando andou sobre o mar por alguns segundos, negou a Jesus e depois foi reinserido no grupo de Jesus, enfrentou várias questões complicadas, administrando a igreja primitiva, quando da morte de Jesus ficou sem rumo. Então, se existe alguém que sabe nos ensinar o que é passar pelas dificuldades e pelas provações da vida, esse alguém é Pedro. Então, nesse tempo que nos resta, eu quero compartilhar com vocês isso. Pedro sabia o que era transformar desespero em oração, em ação, em oração. Como Pedro agiu diante das dificuldades da vida? Em primeiro lugar, vem comigo para o texto, verso de número 12. Primeira lição que Pedro nos dá: não se surpreenda com as provações da vida. Tem gente que fica surpreso com alguns problemas que lhe sobrevêm. Não fique surpreso. Pedro sabia disso. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se estivessem acontecendo alguma coisa estranha. Normal. É como se Pedro chegasse e falasse assim: vocês estão preocupados? Vocês estão passando pela provação, estão arrancando os cabelos? Vocês não entenderam nada? Vocês estão perplexos pelo fato de vocês estarem enfrentando dificuldades? Ei, fique tranquilo, não assusteis. E ele usa uma expressão mansa aqui que não era característico de Pedro. Amados. É como se ele sentasse na sua frente e falasse assim: vem aqui, filhinho, deixa eu te ensinar um negócio. Na vida haverão provações e dificuldades. Pedro está colocando para nós, ele clama aos leitores da sua carta, e ele chama de amados. São os amados de Deus que estão recebendo uma carta sobre provações da vida. Pedro não está escrevendo uma carta para qualquer outra pessoa, não está endereçando essa carta a não cristãos, ele está falando essa carta para gente que foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, meu irmão. Ele está dizendo: amados, filhos queridos, irmãos de caminhada, não fiquem alarmados pelo fato de vocês estarem passando por provações. Geralmente, nos surpreendemos com as provações da nossa vida. Nós não acreditamos: será que isso realmente está acontecendo comigo? Mas Pedro, em sua imensa experiência no reino de Deus, está dizendo: não se surpreenda, é assim mesmo, faz parte. Faz parte da caminhada cristã, faz parte do seu envolvimento com Deus. Nós precisamos estar calmos diante das provações da vida, precisamos estar prontos, preparados para elas, porque a qualquer instante vai acontecer. E talvez você está aí dentro do seu coração dizendo: está amarrado, isso não vai acontecer na minha vida. Eu queria muito também que usar frases de efeito assim e falar isso também, tá? Falar: eu vou orar aqui agora, eu vou repreender todo o mal que se levanta com você. Ah, como é que eu queria ter esse poder? Mas enquanto nós estivermos aqui, dificuldades enfrentaremos. A vida é uma sala de aula. Não existe ensinamento sem teste. Não existe passar de ano sem prova. O problema é que a gente deixa para estudar só no quarto semestre ou bimestre. Bimestre, trimestre, bimestre. Esse que é o problema. A gente começa o ano tranquilo, e não está nem aí para estudo, e tira uma nota aqui e fala: não, lá na frente eu recupero isso. Esse que é o problema, que nós deixamos as brechas. Meu irmão, o diabo não precisa que você abra a porta e fala: por favor, senhor diabo, entre, fique à vontade. Ele não quer, ele nem precisa disso, ele precisa que você deixe só ela meio aberta. O que ele precisa é de uma brecha, de uma fresta, para poder entrar e destruir sua vida. Portanto, atente-se para isso. Existem algumas pessoas que estão tomando a armadura de fé registrada por Paulo em Efésios, só quando a dificuldade vem, só quando ela aparece.
enquanto que nós devemos estar preparados para ela dia após dia. Jesus, certa feita, melhor, os discípulos foram expulsar um demônio, e eles não puderam expulsar, eles vieram até Jesus e falaram: Jesus, nós não conseguimos expelir aquele demônio. E Jesus disse o quê? Não vai conseguir mesmo, porque existem castas de demônio que só saem com o quê, irmão? Jejum e oração. Jesus foi lá e repreendeu o demônio. Aí você pensa, calma aí, Jesus dá uma ordem, ele diz: orem e jejuem. Mas ele não orou e nem jejuou para poder ir lá expulsar o demônio. Por quê? Ah, mas você está falando de Jesus, um estalar de dedo, ele é Deus e tal. Não, meu irmão. Porque quando Jesus fala que existem castas de demônio que só saem com jejum e oração, Jesus não está dizendo assim: olha, se você quer enfrentar algo muito grande, primeiro jejum e ora, depois vai lá em frente. Não. Ele está falando de um relacionamento diário. Jesus estava falando de uma questão natural na sua vida. Jejum e oração devem fazer parte de um movimento natural daqueles que querem viver um ano sobrenatural, meu irmão. Por isso não é só quando a crise bater na nossa porta. Não é só, eu vou subir ao monte porque aconteceu um problema aqui. Eu não tenho problema com o monte, nem fora do monte, enfim. Eu não vou começar uma campanha de oração, eu não vou começar a acordar pela madrugada para orar, porque está acontecendo este problema. Não, isso deve ser algo rotineiro, comum na nossa vida. Nós precisamos entender isso, que a vida ela é uma sala de aula e não existe ensinamento sem teste. Para nos formarmos na vida, nós precisamos destes testes, porque é eles quem nos elevam, é eles quem fazem a gente passar de ano, é eles que nos ensinam a ir para uma nova fase. O gostoso nisso tudo é que nós podemos crescer com esse negócio. Talvez se você tiver aprendido a sua cabeça para lidar com as complicações da vida, é melhor você treinar a sua mente a enfrentar os desafios hoje, do que esperar o desafio vir para poder aprender alguma coisa com ele. A Bíblia, ela nunca escondeu o pecado de ninguém. Já percebeu isso? Porque a Bíblia, ela não é hipócrita. Deus não quer passar uma ideia para nós de que nós nunca iremos vencer, olhar para aquele e falar: não, mas eu nunca vou conseguir chegar ali. O homem chamado homem segundo o coração de Deus foi o homem que armou um homicídio, adultério, inveja, desejos. Isso ficou registrado nas Escrituras. Tem muita gente que fala de Jó, né, como se Jó fosse Não, Jó foi o cara. O problema era a mulher dele, porque quando ele falou, a mulher dele chegou para ele e falou: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. E olha que mulher terrível. Jó tem 42 capítulos. Dos 42 capítulos, boa parte deles é Jó amaldiçoando a sua vida, reclamando. Ainda tinha uns amigos para poder ajudar, empurrar ele para o buraco. Se nós olhamos para as Escrituras e vemos tudo isso, nós temos a oportunidade de fazer diferente. Mas sabe por que algumas dificuldades vêm? Porque a gente muitas vezes só vai obedecer à voz da dor. Esse que é o nosso problema. Então, meu irmão, não fique surpreso quando os testes da vida aparecerem. Eles virão. Aprenda a desenvolver experiência. Aprenda a suportar tudo de maneira tranquila. O problema é que nós queremos maturidade espiritual sem provações. Pense bem da próxima vez que você for orar pedindo experiência, maturidade, crescimento. Deus vai te enviar para a escola da provação. Por isso, quer transformar desespero em oração? Não fique surpreso quando as dificuldades aparecerem. Segundo lugar, segunda lição que Pedro nos ensina aqui: alegrem-se quando as provações chegarem. Diga para quem está ao seu lado, dê um sorriso
quando a provação aparecer, meu irmão. Uma ideia meio masoquista, né? Um negócio meio estranho. Mas olha o que a sua Bíblia diz no verso de número 13 aí. Mas alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo. Gente, é extraordinário o que Pedro está falando aqui. Alegrem-se, não pelo fato de sofrer. Sofrimento é sempre ruim. Mas quando a Bíblia põe alegrem-se, porque ele trabalha a ideia de que os sofrimentos e as provações que nós enfrentamos, principalmente pelo fato de caminharmos com Deus, nós devemos nos alegrar, por quê? Porque nós estamos nos assemelhando a Cristo. Olha que extraordinário que Pedro está falando. Alegrem-se, por quê? Porque vocês estão tendo o privilégio de participarem dos sofrimentos de Cristo. Alegrem-se porque vocês estão tendo o privilégio de se tornarem pequenos cristos, de cristãos de verdade. Nós nos tornamos cristãos de verdade quando nós participamos não só das glórias do Cristo, mas também do sofrimento do Cristo. Mas alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. A gente só quer a segunda parte. A gente só quer a glória, a gente só quer a bem-aventurança. Mas aí Pedro está colocando a gente no chão, pezinho no chão, está dizendo o seguinte: não tem glória sem antes não houver dificuldades, e sofrimentos e provações. Porque a glória é resultado exatamente desta vida de abnegação, de volta, de retorno, de interação com o Cristo da glória. Então, fica mais claro para a gente, porque a gente começa a entender quando Jesus disse: você quer me seguir? Você quer viver as experiências que eu vivi? Você quer experimentar aquilo que eu experimentei? Tome a sua cruz e me siga. Esta é a tônica das Escrituras, esta é a ideia. Agradecer por tudo, se alegrar em meio às aflições, não perder a gratidão de vista quando a provação chegar. Tiago diz: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria pelo fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais abençoados e completos. Gente que não passa e que não cresce, que não amadurece, não é completo, é incompleto. Sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que o concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Paulo diz: sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas estas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por minha justiça que precedendo da lei, mas sim que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer a Cristo e o poder da ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Pedro mostra o caminhar, Pedro mostra o caminho, e o caminho não é tipo assim: eu vou te pegar aqui, vou te transportar diretamente para lá, mas se nós quisermos caminhar com ele, há o caminho de cruz. De acordo com os escritores da Escritura, as provações servem para um propósito bem definido, para desenvolvermos um relacionamento mais profundo com Cristo e para que tenhamos uma recompensa maior no céu. Esse é o objetivo da provação, te levar até Cristo. Por isso que Deus não tenta, porque a tentação não te leva para Cristo, a tentação te leva para o pecado,
mas Deus te prova, porque a aprovação te leva a ser semelhante a Jesus. Está todo mundo comigo aqui essa noite? Amém? Terceiro, as provações são oportunidades para viver o poder de Deus na nossa vida. Diga comigo, as provações. Vamos lá, pode ser melhor. As provações são oportunidades para viver o poder de Deus na minha vida. O que você olha como problema, Pedro está vendo como oportunidade. O que você está vendo como uma grande muralha na sua frente, Pedro está vendo oportunidade de Deus fazer o extraordinário acontecer. Deus está querendo manifestar a sua glória. Se sois, verso número 14, se sois insultados por causa do nome de Cristo, se sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Você tem ideia o que é isso? Sobre nós repousa o Espírito Santo, o Espírito da glória. Como é que está na sua Bíblia aí? O Espírito da glória. O mesmo Espírito que usou homens como Sansão, Elias, Eliseu, João Batista, Pedro, Paulo, Estevão, Tiago, está dentro de você. Pedro está dizendo que o mesmo Espírito que atuou sobre homens e mulheres do passado, esse mesmo Espírito está sobre a nossa vida, porque é o Espírito quem nos batiza no corpo de Cristo, é Ele quem aplica a obra redentora de Cristo em nosso coração. E é nas provações que o nosso recipiente pode ficar mais cheio ainda de glória. Guarda isso. A obediência está ligada a uma coisa, a plenitude do Espírito. Próximo final de semana a gente começa uma série de 7 semanas aqui na nossa igreja sobre plenitude do Espírito Santo. E quando nós somos fracos, é aí que a gente se torna forte. Pois quando a nossa dependência de Deus é maior, nós nos fortalecemos mais. Então vem comigo aqui, PA. Às vezes Deus vai tirar você da sua zona de conforto, do seu lugar quentinho, do seu lugar de conforto, de tranquilidade, vai fazer você caminhar para um deserto. Por quê? Porque enquanto nós estamos num ambiente favorável a nós, a nossa tendência natural é caminhar segundo a nossa vontade. Mas quando Deus nos tira e nos leva para um deserto, Ele está ensinando o que para a gente? Agora não tem como você ouvir mais ninguém a não ser a minha voz. Se eu não me engano, se foi Charles Swindoll ou Philip Yancey que disse que quando ele vai orar, ele gosta de caminhar para o deserto. Porque lá ele não consegue ver nada, ele não consegue ver ninguém, nada tira a sua atenção, a não ser a voz de Deus. Existem lugares que para nós estão confortáveis, e lugares confortáveis nos tornam amantes de nós mesmos, criam no nosso coração uma autossuficiência. Então Deus nos tira desse lugar e nos leva para o lugar de provação, porque nesse lugar de provação, a gente aprende a ouvir a voz de Deus. As mamães que estão aqui já tiveram parto normal, não tem vergonha diante da dor de uma contração. Você que já passou uma dor terrível por algum problema, por alguma forma, você sabe do que eu estou falando. Porque diante da dor a gente abre o nosso coração para todo mundo. Todo mundo se torna profeta de Deus sobre a nossa vida diante da nossa dor. Passa uma criança ali, filho do pastor, põe a mão aqui na minha cabeça, ora por mim, estou precisando de alguém. Mas quando a dor não vem, quem é fulano para falar comigo? Calma aí, deixa eu ver o currículo dele primeiro. Quem é ele? Ele tem algum curso? Como é que é o negócio? Não é qualquer um que põe a mão na minha cabeça, não é qualquer um que fala comigo. Mas a dor a gente aprende a ouvir, a gente se torna mais sensível à voz de Deus.
Cuidado, nunca confie em si mesmo, nunca pense que você pode superar tudo sozinho. Ora para que você tenha sabedoria para suportar aquilo que lhe acomete. E olhe aquilo que está acontecendo à sua volta não como um grande problema, mas como uma grande oportunidade de Deus realizar algo sobrenatural. Está todo mundo comigo aqui, amém? A verdade, meus irmãos, é que por várias vezes o sofrimento ele é merecido. A Bíblia vai dizer, mas nenhum de vós sofra como homicida, como ladrão, como praticante do mal, ou como quem intromete em negócios alheios, disse Pedro. Mas se for como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com o seu nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento, e o julgamento começa por onde, irmãos? Pela casa de Deus. Aonde começa o julgamento, meu irmão? É aqui dentro. É aqui dentro. Depois que eu me converti, as pessoas exigem demais de mim, vão exigir mesmo. O julgamento começa pela casa de Deus. E qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Vem comigo aqui, igreja. Nunca reclame, porque tem coisa que você está reclamando que a culpa é totalmente sua e Deus não tem nada a ver com isso. O indivíduo dá mau testemunho, chega atrasado no trabalho, bate o ponto sempre atrasado, quer sair mais cedo, dá atestado médico um atrás do outro, não é exemplo para nada. Aí no dia que ele recebe uma advertência, aí estou sendo perseguido, só porque eu sou crente. Não, porque você é nó cego. Então não vem com essa que está sendo perseguido por causa do nome de Jesus. Não vem com essa. Nós precisamos entender que há muitas dificuldades que nos sobrevêm por conta da nossa culpa. De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados, disse Jeremias em Lamentações. Por isso que a Bíblia nos ensina a praticar o bem. Anda correto, anda bem, porque senão haverá julgamento sobre você. E o julgamento não começa lá fora, não. O julgamento começa aqui dentro. A verdade é que quando passamos por momentos difíceis, a tendência natural é olharmos para trás e pensarmos, eu precisava daquilo. E é nas provações que nós podemos extrair mais ainda do poder do Espírito Santo. Você se lembra quando Estevão teve a visão do Pai assentado, de Jesus assentado à destra do Pai? Ele teve uma visão sobrenatural, ele teve uma visão extraordinária. Eu vejo os céus abertos, eu vejo Cristo à direita de Deus Pai, eu vejo a manifestação extraordinária de Deus. Quando que isso estava acontecendo? Quando ele estava sendo morto, apedrejado. Portanto, é diante dos apedrejamentos, diante das dificuldades, diante dos problemas, é que nós temos a oportunidade de ver Deus e os céus abertos e com Ele o nosso Senhor e Salvador. E quando foi que Elias teve a visão de que Deus estava na ventania? É exatamente quando ele estava dentro de uma caverna. E melhor, Deus não estava numa ventania. Passou um tufão, passou uma ventania, passou tudo. E depois veio uma brisa suave e Elias falou, Deus está aqui. Quando foi que Paulo viu a Jesus? Um dos momentos mais cegos da sua vida. E Maria viu Jesus, depois de ver Jesus entregando o seu espírito na cruz. E os discípulos de Emaús, que sentiram que Jesus estava perto deles, eles estavam desistindo do ministério, desistindo da vida, desistindo de tudo.
Era o dia do cumprimento da promessa, porque eles falam, já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Eles estavam voltando para casa, voltando para Emaús, mas Jesus esteve com eles. É no momento de maior decepção que você pode ver Jesus. É no momento de maior dor que você pode ver Jesus. É no momento de maior tristeza que você pode ver Jesus. É no momento da depressão que você pode ver Jesus. Está em crente aqui essa noite, meu irmão? É quando João estava exilado numa ilha chamada Pátimos por pregar o Evangelho. Foi lá que ele contemplou a glória de Deus. Foi lá que ele viu coisas que nem ele mesmo sabia o que ele estava vendo. Foi ali que ele contemplou coisas inefáveis. Foi ali que ele teve a sua maior experiência com Cristo. Foi exilado, foi maltratado, foi preso. O verso de número 19... tem uma coisa linda para nós. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao seu fiel Criador, praticando o bem. Confie a sua vida ao seu Criador. Confie a sua vida a Jesus. Até Jesus fez isso. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Confia em Deus quando a coisa estiver difícil. Confie no Senhor. Ele não é só o Deus que diz, ide por todo o mundo. Ele é o Deus que pega na sua mão e diz, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está com você. Ele está segurando a sua mão. E é nesse momento de dor, de dificuldade, de tristeza, é nesse momento que você vai ver o Jesus da glória. Um dos maiores missionários da história, chamado Hudson Taylor, disse que em meio às provações, ele afirmou algo interessante. Não importa quão forte seja a pressão, o que realmente importa é aonde ela está. Se ela vem entre mim e Deus, ou se ela impulsiona-me para mais perto do seu coração. Não importa quais sejam as dificuldades, se Deus está me fazendo enxergá-lo nessa dificuldade, ou se simplesmente Ele está usando essa dificuldade para atrair o meu coração e levar o meu coração mais perto dele. Não deixe suas provações lhe levem para longe de Deus. Transforme hoje esse desespero que bate à sua porta em oração. Deus não te abandonou. Ele está com você. Onde que está Deus? Onde sempre esteve, assentado no alto e sublime trono, enchendo toda a casa, contemplando justos e injustos, vendo a sua dor, o seu sofrimento, e querendo te tirar de lá. Todavia Ele entende que isso é importante para o seu processo de maturidade. Então o seu desafio não é orar a Deus e falar, Deus, me tire daqui o quanto antes, mas o que o Senhor está querendo me ensinar? Essa deve ser a nossa oração essa noite. Deus está querendo te ensinar a ser uma pessoa melhor. Mas a aprovação é tão grande, pastor, o senhor não sabe. Eu não preciso saber. Eu confio na Escritura e ela me diz que se a aprovação está vindo, é porque Ele está querendo te amadurecer. E fique tranquilo, você vai suportar. Porque Deus não dá prova maior do que aquela que a gente não consiga suportar.